Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a sua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que, de agora até o amanhecer, não teria vivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: volta, pois, em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei o teu pedido. Amém? Só até aqui, curva a tua cabeça, quero fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, fala conosco nessa noite, Pai, desvenda o teu querer e o teu mistério. Senhor meu Deus, nós estamos retornando hoje com esse culto sobre a direção das mulheres, e o Senhor já tem, Senhor, cumprido palavras e promessas que o Senhor já fez, levantando mais mulheres para pregar a palavra, mais mulheres, Senhor, para vir cultuar, mais mulheres, Senhor, que tem se levantado, Senhor, que tem se despertado, e tem entendido, Senhor, que existe um existe um chamamento da sua parte sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai, então eu quero te pedir, acampa os teus anjos aqui nesse lugar, repreenda tudo aquilo que não for do Senhor. Pai, abra os nossos corações para que nós possamos entender a tua palavra. Toda mente cativa, Senhor, a reino das trevas, que essa mente, Senhor, seja agora levada cativa a tua obediência. Senhor, abre as janelas do céu sobre este lugar, manifesta a tua glória e manifesta o teu poder. Eu sei, Senhor, que a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, aqui o Senhor estaria. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aí com essa pessoa que está assistindo agora. Senhor, então eu quero te pedir, fala conosco nessa noite, Espírito Santo, desvenda o teu querer, que o teu querer seja o nosso querer. Encha-nos, Senhor, que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas nós vamos sair daqui realmente impactados com a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? E o versículo, irmãos, que o Senhor falou comigo é o 33, que diz assim: bendita seja a tua sabedoria. Eu não sei se todas que estão aqui, todas que estão assistindo, esteve aqui no culto da virada. O culto da virada, quem pregou foi o pastor Adervão, pastor presidente do ministério. E o Senhor revelou uma palavra para ele que está em Provérbios 9. Que é esta palavra aqui, ó: a sabedoria já edificou sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. E a palavra do ano então é que o Senhor daria para nós sabedoria divina para estruturar tanto a obra da igreja, tanto a nossa igreja, a nossa IPFAV, quanto as famílias, nós como pessoas particulares, porque a igreja é formada por várias pessoas, né? Então Cristo hoje vive dentro de nós, então nós somos a igreja, então esse ajuntamento forma a igreja de Cristo. E o que o Senhor ministrou no meu coração nesta passagem, o Senhor começou a falar essa semana para mim, que era para mim pregar em Abigail. E eu estava orando e o Senhor falou assim: Abigail, pregue em Abigail. E nem era eu que ia pregar hoje, era para ser a Sandra, tá? Mas aí o Senhor ministrou no meu coração, que Ele queria que eu ministrasse uma palavra sobre Abigail. Mas eu quero contar aqui o que diz essa passagem, para que vocês entendam o contexto de uma forma bem rápida, para entender o que Deus quer falar. Abigail era mulher de Nabal, e naquela época Davi, ele estava fugido de Saul. Davi estava escondido no deserto. Nós sabemos que Davi ficou muitos anos morando no deserto junto com seus guerreiros. Então Davi estava no deserto. Nabal era um homem muito rico. Começa aqui no 25, né? Mas eu não li tudo para ficar mais rápido. Nabal, ele era um homem da família de Calebe. Ou seja, ele era do povo de Deus. Ele era dos escolhidos. Ele era o crente da casa, digamos assim.
Mas a Bíblia diz que Nabal era um homem tolo e mau. Ele era um homem insensato. Ele é um homem que, apesar dele ser de uma família de Caleb, apesar dele ser do povo de Deus, Nabal, obrigada, irmã, ele era insensato. Ele era um homem tolo. E Abigail, por sua vez, ela era uma mulher sábia. A palavra diz duas coisas de Abigail, que ela era sábia e muito agradável aos olhos, ou seja, ela devia ser muito bonita e ela tinha uma sabedoria. Aqui eu vejo um casal, que eles tinham condições financeiras, porque aqui diz que ele era rico, ele tinha terras no monte, em Carmelo. E ali, então, quando os servos dele iam apacentar o rebanho, o Davi morava ali, né? Nós sabemos, ali no deserto. E Davi ajudava, nunca fez mal, sempre ajudou os servos de Nabal. Na época que está falando aqui, era a época que eles iam tosquear. Então, nessa época, era comum naquela região que as pessoas que tivessem assim, não tivessem condições, outra pessoa que estava tosqueando ali, né? Ele dava comida, dava alimento, ele ajudava financeiramente. Então Davi, usando aquele costume da época, e Davi que tinha bom relacionamento com os funcionários de Nabal, ele pede para os servos dele ir lá e falar para Nabal: ó, Davi, teu servo, né? Davi pede para você que ajude ele com o alimento, que você está fazendo uma festa, né, tosqueando. E aí ele fala, ele desfaz de Davi. Ele fala: quem é esse homem? Quem é esse Davi? Acaso eu vou deixar de dar minha comida para os meus servos e vou dar para ele que eu nem conheço? Mas nós sabemos aqui que todo mundo sabia quem era Davi. Porque nessa época Davi já tinha derrubado o gigante. Nessa época as mulheres já tinham cantado: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Por isso Saul se levantou contra Davi em inveja. Por isso Saul tentava matar Davi. Então todo mundo sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Inclusive Nabal sabia. E todo mundo sabia, como ela fala aqui, depois se você for ler, ela fala assim: eu sei que você batalha as batalhas do Senhor, e que o Senhor vai fazer uma casa forte, o Senhor vai te honrar. E quando você for rei, lembra de mim. Abigail fala para Davi. Então Davi, ele era muito conhecido lá, mas Nabal, ele era tolo, ele era insensato. Então o que o Senhor começou a falar no meu coração é a diferença de uma pessoa que tem uma sabedoria divina e uma pessoa insensata. Uma pessoa insensata é uma pessoa que ela é guiada pelas emoções, ela é guiada pela alma. Se ela está nervosa, ela desfaz da pessoa. Se ela está irada, ela briga com as pessoas. Se ela não gosta de uma pessoa, ela desfaz. Então ela é uma pessoa que ela não tem a sabedoria divina. Ela não tem o temor do Senhor, porque nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então este homem, ele não tinha o princípio da sabedoria. Ou seja, ele não temia Deus. Porém, este homem casou com uma mulher sábia. Abigail era uma mulher que tinha sabedoria. E o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. E ela foi, aqui Davi fala assim: bendita seja a tua sabedoria. Irmãos, o Senhor quer derramar, e se já foi revelado até na virada do ano, que essa seria a petição do ano, sabedoria divina para nós lidar na nossa casa. A sabedoria, ela vai nos ajudar em todos os sentidos. A sabedoria, ela não só ajuda eu a preparar uma palavra. A sabedoria divina não é uma sabedoria que eu vou ter para preparar uma palavra porque eu prego. Não, a sabedoria é para me tomar uma decisão na minha casa. A sabedoria é para me educar meus filhos. A sabedoria é para me lidar com as minhas finanças, com o meu dinheiro. A sabedoria é como as meninas aqui, é jovem, não casou, para arrumar um casamento, um bom casamento. É uma sabedoria que o Senhor vai falar para ela assim: não, é esse aqui, não, esse não. Então é uma sabedoria para tomar as decisões corretas. Isso é o que o Espírito Santo quer dar para nós, mulheres que estamos buscando. Mas por quê? Porque a nossa casa está necessitando. A casa de Abigail estava precisando da sabedoria dela. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração ontem, quando ele me revelou essa palavra. A sua casa está precisando dessa sabedoria. E se você ainda não tem, você peça, porque você vai precisar. Aqui, Abigail já tinha sabedoria. Ela já tinha.
E ela usou no momento certo. Nós sabemos que então o que ela fez? Aí os servos, os funcionários do marido dela chegou nela e falou assim: olha, os servos de Davi veio aqui e Nabal tocou eles, desfez deles. E provavelmente Davi vai vir aqui, porque ninguém afronta ele assim. Ele tinha um exército, ele era o maior guerreiro de Israel. E aí ela fala assim: não, vamos juntar tudo. Então ela junta muita comida, junta uva passa, junta cabrito assado, e junta muitas coisas, pega os servos dela e ela vai até Davi. Ela vai, vamos ver onde que está aqui. Ela vai na mesma hora. Ela vai, lá no 18, 25, 18. Naquele mesmo momento, Abigail tomou, naquele mesmo momento, Abigail tomou, aí começa a falar, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa, naquele mesmo dia. E depois o 19 fala: e orientou aos seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo para o seu marido Nabal. Irmãos, quando o Senhor lança uma palavra no reino espiritual, ela vai materializar. Então, se o Senhor na virada do ano falou para nós pedir sabedoria, não é para pedir lá para dezembro, não. É para pedir em janeiro. Então o Senhor começou a falar muito forte no meu coração: não fique esperando não. Não espera passar, não. Você sabe o que é? Lá para o final do ano, eu vou ter um tempinho, aí eu vou cultuar mais, aí eu vou buscar mais. Aí... Irmãs, pode não dar tempo. Então o Espírito Santo começou a falar muito forte no meu coração. Quando ela viu que o inimigo vinha para cima da casa dela, quando ela ficou sabendo, como se diz, da derrota que aconteceu, da insensatez do marido dela, ela se levantou no mesmo momento. Foi no mesmo momento, ela tomou uma atitude. E eu quero falar algo que o Senhor falou no meu coração. A sabedoria que Deus vai nos dar, não é para nós tomarmos essa sabedoria e guardar e não fazer nada. Ela é uma sabedoria que vai nos trazer também uma atitude. Ela é uma sabedoria que nós vamos ser levadas a fazer atitudes para salvar a nossa casa e a nossa família. E nós sabemos que nessa época aqui, quando os guerreiros entravam, olha o que Davi falou para ela, que vive ao Senhor, se você não tivesse vindo até amanhã de manhã, todos da sua casa do sexo masculino tinham morrido, até mesmo os meninos. Nós sabemos que nessa época de Davi, eu li Débora, sábado eu preguei em Débora. E até quando eu estava preparando essa palavra aqui, eu lembrei de uma passagem, de um versículo de Débora, do finalzinho do cântico de Débora, que fala que a mãe de Cícera, que era o comandante do exército inimigo, estava na janela, esperando o filho chegar. E aí ela fala assim: quem sabe ele não vai vir com 2 ou 3, ele está lá separando os despojos, os joias para 2 ou 3 mulheres para os outros. Nós sabemos que nessa época de Davi, quando o inimigo entrava dentro da casa, eles matavam os homens e as mulheres eram levadas como escravas. Elas eram dadas para os homens, elas eram dadas para os soldados, tanto mulheres como jovens. Então, a sabedoria que Deus vai nos dar, ela vai nos livrar do inimigo e ela vai livrar a nossa casa do inimigo. Isso é o que Deus quer fazer sobre as nossas vidas, neste ano de 2022, eu creio. E nós sabemos que no Provérbio 14 fala que a mulher sábia edifica a casa, porém a tola com as próprias mãos ela derruba, ou seja, ela derriba, ela destrói, em outras versões fala. Nós sabemos que então se a palavra diz que a mulher edifica a casa, quem está edificando é a mulher. A palavra está falando, a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós estamos vindo no culto, nós estamos tentando buscar e levar uma vida santificada no Senhor. Mas que você peça, porque nós sabemos e tem, como se diz, respaldo bíblico para isso, que quando Deus falou com Salomão e falou: peça o que você quiser, Salomão, que eu te darei. Salomão falou assim: eu quero sabedoria. Ele falou: pediste bem, e eu vou te dar o quê? Sabedoria, honra e riqueza. Porque Deus se agradou do pedido de Salomão. Então, irmãos, às vezes você fala assim: mas a Neca está falando uma palavra sobre sabedoria, eu não gosto muito dessa palavra. Eu quero uma palavra de avivamento, mas eu vou chegar no avivamento. Mas para chegar no avivamento é necessário ter sabedoria primeiro.
Ninguém chega no avivamento sem ter sabedoria. Nós temos que ter uma sabedoria divina para colocar as nossas coisas em ordem dentro da nossa casa, dentro da nossa vida financeira, dentro da nossa vida conjugal, dentro da nossa vida com a família. E depois sim vai vir um grande avivamento, porque aí nós estamos feito o quê? No prumo de Deus, nós estamos alinhadas com o que Deus está falando. Vamos lá, Provérbios 8. Provérbios 8. Provérbios 8, versículo 11. No 10, diz assim: recebei o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias. E tudo o que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Olha o que é que ele diz no 12. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Aí no 13 ele fala: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância e mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Aqui está falando claramente, o que ele fala? Eu sou a sabedoria. Quem é esse eu? É o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ele é a sabedoria, ele é a própria verdade. Então o que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir: Espírito Santo, mora em mim. Que o teu Espírito esse ano, ele reviva se ele estiver morto. E que você verdadeiramente viva movida pelo Espírito e não pelas emoções. Porque muitas vezes nós somos movidos pela emoção. Aqui tem a diferença de Nabal, que ele foi movido pela ira, pela emoção, e uma mulher movida pelo Espírito. Então a diferença é gritante. A diferença, e nós sabemos aqui que depois Deus, ele mesmo mata Nabal, é o próprio Deus. Depois de 10 dias ele morre. Então Davi não foi Davi que matou Nabal. O que eu vejo aqui? Não foi Davi. Abigail, ela tinha uma prova dentro da casa dela. Porque se Nabal, ele era ruim assim, e falou daquela maneira para o próximo rei de Israel, que ele sabia que Davi seria o próximo rei, um guerreiro, um homem valente, imagine com a própria mulher. Então ele talvez não era um bom marido, porque a Bíblia diz que ele era um homem mau, um homem maligno. Mas Abigail, mesmo o homem sendo maligno, mesmo o marido sendo tolo, ela se levantou para defender a casa dela. Que muitas vezes nós estamos aqui na igreja e às vezes tem alguém que o marido não é crente. Aí a pessoa fala: não, mas meu marido dá trabalho, não, mas meu marido bebe. E o que esse homem estava fazendo aqui? Quando ela voltou, ele estava bêbado. Olha a diferença de uma pessoa guiada pelas emoções, insensata, e uma pessoa sábia. Ela foi defender a casa dela e ele estava bebendo, estava fazendo uma festa. Ele estava bêbado. E ela chega e não fala nada para ele, porque ele não estava em condições. No outro dia, quando ele acordou, ela falou: ontem Davi estava vindo com os homens dele para te matar. Aí a palavra diz que ele teve um infarto, um derrame, ele ficou duro, em 10 dias ele morreu. Mas o inimigo não colocou as mãos sobre ele. Ela defendeu, ainda que ele fosse tolo, ainda que aquele homem fosse também para ela um problema, mas ela defendeu até o fim. Segunda coisa que eu vejo nessa palavra, que o Senhor colocou no meu coração: levante-se e intercepte o inimigo antes dele chegar na sua casa. Levante-se, não espere ele chegar. 1 Pedro, vamos lá, se você quiser abrir, 1 Pedro 5 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos de você. Efésios 6 diz para nós revestir toda a armadura de Deus e permanecer firmes contra as ciladas do inimigo. Ou seja, nós temos que nos revestir, nós temos que vigiar, como essa palavra diz: estejam alerta e vigiem. Aquela mulher, ela vigiou, ela não ficou esperando.
Pensa se ela também fosse uma mulher insensata. Pensa se essa insensatez do marido dela fosse nela. E se aquele casal fosse um casal que nenhum tivesse sabedoria. O que ia acontecer? Naquele mesmo dia, aquela família tinha sido destruída. Naquele mesmo dia, aquela família tinha sido destruída. Mas destruída pelo inimigo? Inimigo deles. Mas na verdade, nós sabemos, e a palavra diz que Davi batalhava as batalhas do Senhor. Muitas vezes não é o inimigo só que destrói a nossa casa. Muitas vezes é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. De pessoas que, como Nabal, conheciam a verdade. Ele era da família de Caleb. E tem muita gente que hoje conhece a verdade, é crente, está dentro das igrejas. Ou já um dia frequentou uma igreja, ou conhece a palavra de Deus, ou foi criado na palavra e depois desviou da palavra. A pessoa tem conhecimento da palavra, só que mesmo ele conhecimento da palavra, ele vira as costas para Deus. E aí o que faz? Ele põe toda a casa dele em risco. E a Bíblia, ontem nós lemos um salmo aqui, é o 95. Hoje as meninas leram o 96, né? O 95. Olha o que fala no 95. Lá no 10, durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei, Deus falando, este é um povo de coração ingrato que não reconhece meus caminhos. Por este motivo jurei na minha revolta, essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. A ira de Deus sobre aquele povo que tinha saído do Egito, nós sabemos, aquele povo murmurador que não seguia os conselhos do Senhor. E aí eles não entraram, nós sabemos que eles não entraram na terra prometida. Então aqui é uma mulher que se levanta antes até da ira de Deus vir sobre a casa dela, não é só do inimigo. E o que o Senhor falou no meu coração, é antes da ira de Deus vir sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre um juízo de Deus, essa mulher ela tem que se levantar. Eu não sei como está na sua casa, eu sei da minha casa, né, da minha vida. Mas como a palavra de Deus, ela corta para os dois lados, eu também vou pedir a Deus sabedoria. E se você que está aqui, você que está assistindo, você que vai assistir essa live depois, porque essa palavra não é só para hoje, essa palavra é para uma vida inteira. Então que você peça a Deus sabedoria divina, para que você consiga entender qual é a artimanha do inimigo contra a sua casa. E o que Deus está falando sobre a sua casa e a sua família em particular. Entre aqui, o que Abigail fez? Ela se levantou e interceptou o inimigo antes dele chegar na casa. O que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas é nos levantar. Nos levantar com poder, nos levantar com autoridade. Que nós venhamos realmente, mas eu só vou saber disso se eu estiver ligado no Espírito. Se o Espírito Santo estiver dentro de mim. Então por isso nós oramos todas as manhãs aqui, nós estamos vindo terça, quarta e quinta, nós oramos nos cultos, para que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. Quando Ele vem e faz morada dentro de nós, e nós conseguimos fortalecer o nosso espírito e matar a nossa carne, né? E dizer, alma, você não manda em mim, nós conseguimos ser guiados pelo Espírito. Porque a palavra em Efésios diz que todos aqueles que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Mas quem é guiado pela carne, não é filho da desobediência. Então aqui este homem era insensato, porém essa mulher, ela tinha muita sabedoria. Em Efésios 5, diz assim, começa no 14, mas lá embaixo diz assim, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios. Nécios significa pessoas insensatas, tolas. Então a palavra diz, vê como andas, não como nécio, mas como sábio. Rebindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entender qual é a vontade do Senhor. E depois vem uma frase, que essa frase é bem, esse versículo, dá bem certo para a atual situação. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo, muita gente gosta, até adesivos carro,
Tem plaquinha na casa que fala assim, ó, né? Não, enchei-vos do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito. Só que eu não posso pegar só esse versículo separado. Ele tem um contexto. E o contexto dele é isso. Lá em cima fala assim, seja meus imitadores. Aqui é Paulo falando, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, aqui a palavra está falando assim, enchei-vos do Espírito, mas antes não vos embriaguei com vinho. Se essa mulher tivesse ficado junto com o marido dela, meu marido está bebendo aqui, eu não quero nem saber, ele que fez o erro, deixa que ele resolve isso aí. Ele que fez esse erro, ele que é insensato, ele que é tolo, deixa ele resolver a situação. Vou sentar aqui, vou beber com esse meu marido aqui, está tendo uma festa, quero nem saber desses problemas. Ou seja, ela ia começar na festa e terminar velando o marido, tivesse crianças naquele lugar. Porém, ela não se ajuntou com o marido. E isso o Espírito Santo começou a falar muito comigo. Muitas de nós temos maridos que não são crentes. Nós estamos na igreja, mas os maridos não são crentes. E os maridos às vezes bebem, sai, faz festa. Mas nós podemos até ir participar de alguma festa que o marido vai, mas beber não, porque nós somos crentes. Nós não podemos nos embriagar. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que domingo passado, o pastor Adervan falou uma palavra sobre bebida. E eu fui ler esse versículo, o Espírito Santo falou de novo comigo sobre bebida. Então, irmãos, vamos vigiar. Vamos vigiar, o inimigo não está de brincadeira, não. Olha, às vezes por causa de uma bobeira. Se essa mulher aqui tivesse dado 5 minutos de bobeira na vida dela, ela tinha perdido toda a família dela. E ela tinha sido levada de escrava, porque era isso que fazia com as mulheres naquela época. Nós sabemos. Então, o Senhor está nos alertando para que a gente venha se levantar em oração, se levantar em jejum, se levantar falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, fala para mim quais são as artimanhas do inimigo contra a minha casa. Me fala primeiro, para eu poder me revestir com as armaduras celestiais, para eu poder batalhar pela minha família. Eu não quero que a minha família seja pego de surpresa pelo inimigo. Essa é a oração que nós temos que fazer. E aqui eu coloquei que Nabal era crente, era da família de Caleb, porém estava bêbado. Não tinha condições. E Abigail, ela se levanta. E eu vejo que Deus quer levantar mulheres. Deus quer nos levantar. Deus quer nos levantar de uma maneira diferenciada. Nós sabemos que quando Salomão pediu sabedoria para Deus, a sabedoria que Salomão teve era diferenciada. Nós vemos a rainha de Sabá vindo de longe para ver o que era aquela sabedoria, de onde tinha saído aquilo. Nós vemos a sabedoria na vida de José, na vida de Daniel, a sabedoria na vida de Esther. A sabedoria na vida de Débora, que eu ministrei domingo aqui, que era uma mulher que se levantou na frente de uma batalha, na frente de uma época de apostasia espiritual, que as pessoas estavam frias. Débora se levanta e ele vai e anima as pessoas. Nós, irmãs, quando uma mulher se levanta dentro de uma família, ela estrutura a família inteira. Muito pode a oração do justo em seus efeitos, muito pode. Se você clamar ao Senhor, se você orar ao Senhor, se você pedir autoridade para pisar em cobras e escorpião, você tem que ter autoridade do Senhor sobre a tua vida, que muitas vezes não vai dar tempo de ligar para o pastor, não vai dar tempo de ligar para uma pessoa e falar, vem aqui em casa, vai ter que ser você. Você vai ter que se levantar, você vai ter que orar pela sua família, porque quem mais foi chamado para edificar a nossa casa é nós e os nossos maridos. Mas, porém, essa mulher era ela e o marido. Só que o marido era tolo. Ela não podia contar com o marido. Então, filha, ela contou com a ajuda de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que contar com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nos direcionando. Senhor, eu faço esse negócio, eu vendo essa casa ou eu compro essa casa? Senhor, eu entro nesse emprego ou não entro nesse emprego? Senhor, meu marido está vendo um emprego. É bom esse emprego para ele? Se não fosse, for um laço, corta o laço, Jesus. Nós fomos levantadas para ser ajudadoras. A palavra diz que Deus criou a mulher para ajudar o marido, para ajudar, para ser uma auxiliadora idônea. Ou seja, ser uma pessoa de extrema confiança do marido.
Então nós somos levantadas, nós somos criadas. O objetivo da criação, quando Deus criou a mulher, foi que ela auxiliasse o marido, que ela ajudasse. Não, ela não é inferior, ela não é empregada. Ela está, como a pastora Dervan até falou, que eu ministrei, que Débora marchou lado a lado com Baraque. Essa era a revelação que Deus tinha me dado. Ele falou, não, Deus criou a mulher da costela do homem. Não foi do pé porque não é embaixo, não foi da cabeça para não estar em cima. Foi da costela que é para estar andar do lado. A mulher foi feita para andar lado a lado com o marido. E a palavra diz que é melhor ser dois do que ser um, porque se um caiu, o outro levanta. O que aconteceu aqui? Nabal caiu, mas ela levantou ele. Ela levantou a casa. Depois a ira de Deus veio sobre o filho da desobediência, mas ela estava obediente. Ela não entrou na ira de Deus. Se Davi entra na casa dela, talvez ela estaria, ela iria ser levada de escravo. E aí Deus colocou no meu coração o terceiro tópico. Abigail foi honrada e se tornou rainha. Aí nós sabemos que o marido dela morre. Davi manda os servos dela chamar Abigail para ser a mulher dele. Ela foi a primeira mulher de Davi. Saul tinha dado Mical para Davi, né? Mas Davi não possuiu aquela mulher, só depois. E ele vai e oferece para ela, Abigail, vem para ser a minha esposa. Porque Davi pensou assim, tamanha sabedoria que essa mulher tinha para defender um homem mau, imagine para me defender. Preciso dessa mulher do meu lado. Então a sabedoria de Abigail, ela realmente, assim, Davi ficou encantado. Ele fala assim, bendito seja a sua sabedoria, que me livrou hoje de derramar um sangue e sujar as minhas mãos. Então ele pensou, eu preciso dessa mulher do meu lado. E se você é jovem, essa jovem aqui, né? Um homem vê uma mulher cheia de sabedoria, ele vai falar assim, eu quero casar com essa mulher. Porque eu preciso de uma mulher dessa do meu lado. Porque ela vai me impedir de fazer muitas coisas erradas. Essa mulher vai me ajudar a decidir coisa certa. E Davi, e o Senhor me revelou que Abigail, se ela não se levantasse, ela ia ser escrava. Ela ia ser escrava, não sabe de quem. Porque quando o inimigo entrasse, Davi entrasse ali, matasse todos os homens, ia levar as mulheres tudo como escrava. E ela de escrava, quando uma mulher se levanta, ela jamais vai ser escrava do inimigo. Ela sempre vai ser honrada por Deus. Ela se levantou. E quando ela se levanta, intercepta o inimigo, aquilo que o inimigo armou tudo para ela ser escrava, ela não vai ser mais escrava. Agora, ela vai ser uma mulher honrada por Deus. Ela levou o posto de rainha de Israel. Depois Davi é rei e ela era rainha. Então o que o Senhor tem sobre as nossas vidas é algo de honra. O Senhor quer nos honrar, mas é preciso nós nos posicionar como mulheres de Deus. Amém? Amém? E a nosso posicionamento, aqui o Senhor começou a falar no meu coração hoje quando eu estava orando. Abigail foi chamada para ser a noiva de Davi, e nós fomos chamados para ser a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Então nós temos que nos posicionar como noiva de Cristo, como santas, santificadas. Ela se posicionou como uma mulher santa. E isso trouxe sobre a vida dela honra. Isso trouxe sobre a vida dela, um marido, uma família abençoada. Isso trouxe sobre a vida dela paz. Amém? Então nós não nascemos para ser escrava do inimigo. Amém? Então que você se levante. E o Senhor começou a falar para mim, este é o ano que nós estamos orando, desde o ano passado, desde junho nós estamos orando por um avivamento. O avivamento o que significa? O avivamento é que você seja avivada. Avivamento significa o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo está viva dentro de você. Uma pessoa avivada é uma pessoa cheia do poder de Deus, é uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo. Você olha para ela, pode estar todo mundo desanimado, aquela pessoa está na unção. Isabela está avivada, começou a cantar aqui, as cadeias quebrar. Então já chegou o ano avivada, porque é isso que Deus tem sobre as nossas vidas. Em Joel 2 diz assim, Joel 2, 29 diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonho e os jovens terão visão. E até sobre os servos e a serva naquele dia derramarei o meu espírito.
Mas o que é o avivamento? Ontem eu falei para a Sandra que eu tive uma experiência com Deus. Eu leio muito sobre avivamento, estamos orando muito sobre avivamento. Tem vários livros na minha casa sobre avivamento. Tem um livro que é top, que fala por que tarda o pleno avivamento. Eu já li ele umas 10 vezes. Que eu quero saber por que tarda o avivamento. Por que tarda? Porque os crentes não oram, porque os crentes não posicionam, porque os crentes não buscam, não lê palavra. É por isso que tarda o avivamento. Porque o avivamento é a chama do Espírito queimando dentro de nós. O avivamento é não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas ontem eu estava orando ali de manhã, e eu falei, Deus, fala para mim nas tuas palavras o que é o avivamento. Não em palavras de autores, já li várias. Eu quero que o Senhor me revela na tua palavra o que é o avivamento. Aí o Senhor falou para mim assim, o avivamento é eu vivo dentro de você. Eu vivo dentto de uma pessoa. Quando eu estou vivo dentro de uma pessoa, e a pessoa diz assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu só faço o que Cristo quer, eu só vou aonde Cristo quer que eu vou, eu só vou onde o Espírito Santo quer que eu vou, eu só toco aonde o Espírito Santo quer que eu toque, eu só falo o que o Espírito Santo quer que eu fale. A minha mente é a mente de Cristo, as minhas atitudes é tudo de Cristo. Ou seja, é Cristo vivendo em mim, não vivo mais eu. Isto é o avivamento na vida de uma pessoa. Quando eu estou tão vivo que aquela pessoa não tem mais vontade própria, eu que decido tudo por ela. Todas as decisões que ela vai tomar, eu que tomo. Tudo que sair da boca dela, eu que falo. Isso é o avivamento. Eu vivo dentro da pessoa. E eu pensei, irmãs, nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar esse avivamento como quem tem água e busca, quem tem sede e busca água. Como uma pessoa que tem muita sede e está buscando um copo d'água. Você tem que buscar isso para a tua vida, porque é o que Deus tem para nós. Amém? Você crê nessa palavra? Em Abacuque 3 diz assim, ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-nos conhecida. Na tua ira, lembra-se da tua misericórdia. Billy Graham tem uma frase de Billy Graham, que hoje eu estava lendo, que diz assim, avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Amém? Avivamento não é barulho. Avivamento, tem muita gente que faz um barulho, parece que tem um avivamento. O avivamento, ele nasce de dentro de um coração que queima por Cristo. Dentro de um coração que queima em ganhar alma. Dentro de um coração que queima. Se vocês for ver os livros, as palavras dos grandes avivalistas, eles falavam assim, Senhor, me dá esse país, senão eu morro. Senhor, me dá essas almas que estão aqui. Eu não posso viver sem ver essas pessoas indo para o inferno. Eram pessoas que queimavam por salvação de alma. Amém? Eu creio que Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Eu creio, como já foi falado, e Deus tem falado, que Deus quer levantar mulheres avivadas e avivalistas, que vai chegar nos lugares e vai avivar aquele lugar. Amém? Você crê? Você crê que você pode ser essa tocha acesa? Vamos se colocar de pé, vamos orar? Eu creio, irmãos, que nós podemos ser sim, porque nós vemos pessoas tão avivadas, que uma pessoa só, ela aviva milhares de pessoas. Amém? Eu quero ser essa pessoa. Você quer ser essa pessoa? Amém, Isabela? Amém? Nós queremos ser essa pessoa, né, Lu? Nós vamos ser essa pessoa. Porque como diz Paulo, o evangelho é o poder de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos, vamos fazer uma oração. Isabela, aí você prepara mais um louvor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos muito, Senhor, que essa sabedoria divina venha sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos edificar a nossa casa, nós queremos ser mulheres que edificam, Senhor. Nós queremos, Senhor, essa chama, Senhor, queimando dentro de nós. Fala com cada uma que está aqui, Jesus. Fala com cada uma que está nos assistindo agora pelas redes sociais. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, que é bom, que é maravilhoso, o Senhor que é o próprio amor, o Senhor que é a própria misericórdia,
se levante ao nosso favor. Não deixa, Senhor, o inimigo, Senhor, entrar dentro das nossas casas. Não deixa o inimigo nos escravizar, Senhor, com palavras, com vício, com sentimentos, com ira, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, mas nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos leva, Senhor, a salvo para o teu reino, Jesus. Nós queremos, Senhor, permanecer, Senhor, inabalável nessa terra. Nós não queremos nos contaminar, não queremos nos contaminar com as coisas e os manjares desse mundo, Pai. Mas nós queremos que a tua boa mão esteja conosco, Pai. Cuida de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para trabalhar em cada mulher. Desperta as mulheres, Senhor, desperta aquelas que não conseguem vir cultuar, que não consegue vir participar dos cultos de mulheres, que não consegue vir participar das orações da manhã, Senhor. Senhor, levanta, Senhor, essas mulheres, aviva a tua obra, ó Senhor. Eu sei, Senhor, que tudo que nós pedimos, Senhor, mas vem do Senhor. É o Senhor que faz a obra, é somente o teu Espírito, Senhor, que testifica conosco, Senhor. É somente o teu Espírito que fala com cada uma de nós. Não é, Senhor, por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, ó Pai. Então, age no meio da tua igreja, age no meio do teu povo. Toma cada mulher que está aqui, seja jovem, seja criança, seja idosa, Pai, seja mulher casada, seja solteira. Senhor, nós estamos aqui totalmente, Senhor, disponível para que o teu Espírito Santo venha fazer morada em nós nessa noite, Pai. Faça morada na nossa vida, Senhor, cuida de nós. Espírito Santo, entra na nossa vida e faz o teu querer, aviva a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus.